Olá, sejam bem-vindos ao nosso CDLcast. Hoje nós temos dois convidados, na verdade. Vou apresentar para vocês o nosso novo integrante aqui da comunicação, é o nosso novo jornalista aqui também, que chegou para nos ajudar, porque cada dia estamos crescendo mais e com certeza ele veio também para somar aqui a nossa equipe da comunicação. Com vocês, o Maicon. Tudo bem, Maicon? Oi, Simone, tudo bem, pessoal? Estamos aqui, muito obrigado. Acho que o pessoal que acompanha já me viu por aí, já fiz algumas coisas, né? E a partir de agora nós estamos estreando hoje um novo CDLcast, diferente, cenário novo, né? Cenário novo, formato novo, né? E aí, pra gente estrear, né? Nada mais que nada menos que Deise Zanon. Uma convidada muito especial, né? Importamos para poder... Vamos! Tudo bem, Deise? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Jóia. Obrigada, um prazer estar com vocês aqui hoje, né? Na sua estreia oficial, né? Nesse novo cenário que ficou lindo. Para a gente começar, né, nossos trabalhos aqui, eu pergunto... Deise, o que é hoje o protagonismo feminino? Como que a gente poderia explicar para quem está em casa, porque tanto se fala em protagonismo, tanto se fala em mulheres empreendedoras, tanto se fala em fazer. Em empoderamento feminino, né? É muito, mas em que momento que a gente para olhar para nós mesmos? Esse é o X da questão. Conscientemente é muito difícil a gente parar para olhar para nós. Por quê? Porque a mulher ela tem um monte de atividades. Essa que acabou de me falar que ela tem 3 empregos. Porque nós somos assim, a gente vai pegando coisas para fazer. A gente pega o trabalho, cuida de um, cuida de outro, da família, dos amigos, e a gente vai cuidando de todo mundo à nossa volta e a gente vai se deixando. Na fila de prioridade a gente vai se colocando lá para trás, sabe? E aí, para falar do protagonismo, é você ser quem você nasceu para ser. Ser quem você nasceu para ser tem vários pontos dentro disso. E é sobre isso que a gente vai desenrolar agora. Michael, você, vamos ouvir o lado... Já vamos me colocar aqui nessa música de... Vamos lá. Michael, como que você vê hoje essa questão do protagonismo feminino? Nós estamos ultrapassando os nossos limites. Mulher consegue fazer tudo, mulher tem várias caixinhas e o homem tem uma só. Quero saber se isso é verdade. Na verdade, em off, ela já me perguntou isso. Eu acredito assim, que tem, sim, já respondendo essa pergunta, acho que o homem tem só uma caixinha, a mulher tem várias. Sou casado, né, e eu acompanho muito minha esposa. E é bem isso que ela falou, é muito interessante, até eu ia complementar, mas deixa eu terminar, porque você tem 3 empregos, trabalha fora de casa, mas nunca deixa a família, porque chega em casa, sempre que está em casa fazendo serviço, tá limpando casa, tá lavando louça, roupa, fazendo comida, cuidando da família, de todo mundo, enfim, então assim, realmente e muitas vezes ainda, infelizmente, ainda é desvalorizada também, né, faz tudo o que faz, e muita gente ainda trata mal, ainda não cuida, muitos homens, né, ainda tratam mal, ainda querem ser, talvez em alguns momentos até superiores, então a gente tem que tomar todo esse cuidado, e é importante esse protagonismo feminino, porque às vezes, como você falou, esquece de si mesmo e esquece, e por esquecer talvez assim, esquece de ser amada, porque eu acho que o amor ele começa na gente, nós temos Nossa, essa frase é minha, tá? Nem fui numa palestra ainda, nem fui no workshop ainda, vou estar no próximo, né? Porque os outros foram nas outras cidades. Já tô sabendo como é que funciona, viu? Então, já que a frase, tudo começa. Eu quero saber como que eu faço para começar. Porque eu preciso ser amada, eu preciso me amar. Mas a gente sabe que tem um universo até a gente poder chegar nesse ponto, que é o que acontece, né? Eu quero saber como é que eu faço para chegar lá. Eu vou pegar 2 falas dele. Primeiro, que tudo começa e termina por nós. Então, o amor também começa e termina por nós. Como que eu quero dar o amor se eu não consigo nem me dar, me acolher minhas dores, meus sentimentos? Quantas mulheres me relatam, né?
que, eu sinto alguma coisa, mas eu guardo. A gente não consegue nem trabalhar. Não só mulheres, tá? Desculpa te interromper, mas eu era desse jeito. Uma coisa que eu aprendi. Até eu já falei algumas coisas aqui pros meus colegas, assim, eu mesmo era muito contra psicólogo, esse negócio não serve pra nada. Já pensei dessa forma, não penso mais, porque depois que eu procurei, eu vi quanto é importante. E por isso que eu falei, porque é uma coisa que eu vi, começou por mim. Primeiro nós temos que nos aceitar, nós temos que aceitar, eu preciso melhorar isso, para daí você conseguir melhorar. E essa questão de se cobrar e de guardar para si que você estava falando, era uma coisa que acontecia comigo também. E foi muito bom você ter colocado esse ponto da terapia, porque depois da pandemia se abriu o olhar dessa possibilidade, porque antes, quando a gente falava para alguém, indicava uma terapia, as pessoas falavam assim, não, né? E hoje em dia, depois da pandemia, isso já mudou, porque as pessoas têm um outro olhar. Mas seguindo na sequência, ele virou e falou assim, que os homens às vezes querem se colocar como superiores. E isso é um histórico, né, da criação, das gerações, que é cultural, que se carrega. E tem aquela frase, né, atrás de um grande homem sempre tem uma outra mulher. Só que o problema é, quando você tá atrás, você não é protagonista. Porque tem 3 pontos que a gente tem que olhar. Ou você tá como protagonista, ou você está como coadjuvante, você está ajudando alguém a escrever a história, que não é a sua, que é a da pessoa. Então, quando eu estou atrás do homem, ajudando ele a construir a história, eu estou como uma coadjuvante. Coadjuvante ainda ganha Oscar, né? Só que daí tem o figurante. Aquele que nós estamos aqui, está passando por detrás e pode ser descartado a qualquer momento, que é aquela pessoa que nunca se posiciona, que tudo para ela tá bom. Então ela não põe opinião, o protagonista sempre vai dar opinião, sempre vai se posicionar, sempre vai se escolher. Uma das coisas que eu já comentei aqui no CDLcast que a gente fez, e eu perguntei até para a primeira dama, será que nós lutamos tanto por espaço, por ser reconhecida, e a gente continua lutando? Eu fico pensando... um pouco que eu acho que a gente tem aquela coisa, sabe que eu vou dar conta, mas aí não quer falar que não vai, e daí vai pegando. Mas será que não pesou um pouco, assim? Pesou, com certeza. Né? Com certeza. Pesa, gente. Tem hora que pesa ter muitos empregos, tem hora que pesa cuidar dos filhos, tem hora que pesa cuidar da casa, tem hora que pesa. E assim, e fora as outras coisas, eu vejo aqui em Sorriso, a nossa rotina é muito puxada porque a gente trabalha demais. E eu vejo pela minha família, eu não vejo a minha tia faz 3, 4 meses. A minha tia mora aqui em Sorriso, né? Então eu falo assim, que hora que eu preciso clicar o botão e falar assim, opa, agora eu preciso cuidar de mim. E não é o momento de ir lá fazer a unha que a gente tá falando, entende? Esse momento é meu, né? Você tá lá. Mas não é esse momento que eu falo, é o momento de você se olhar, conseguir se olhar. E aí, engraçado, que quando a gente... Sabe quando que a gente começa a se olhar? No meu caso, no caso dele também. Quando a gente começa a frequentar a terapia. Quando a gente começa a adoecer. Que daí a gente vai lá na terapia, ela fala pra você, daí você fica lá, tá, mas, né? É esses gatilhos. Mas você já foi procurar a terapia porque tinha um desconforto muito grande. Exato, mas às vezes, e aí a gente se depara com a situação, a gente sabe. Eu me vi, sabe? A pessoa, mas você tá errando isso. Mas eu sei que mas por que eu não aceito? Entendeu? Parece que alguém tem que falar que é aquilo. Porque eu sabia. Algumas coisas que tava ali, que foi falado, eu já sabia que estava com. Era aquilo mesmo. Mas aí precisava alguém falar. E também teve outras coisas, eu vou até citar aqui. Minha esposa me falava muitas coisas e eu não ouvia. Aí vem a terapeuta falar. Assim? E aí a gente começa. O marido fala a mesma coisa. Porque tá perto, a gente não dá. A gente fala, não. Tem que ir lá pagar pra pessoa falar pra você que é. Porque na realidade, assim, a pessoa que está ali convivendo com a gente, ela fica apontando e a gente, né, inconscientemente acha que não é para o nosso bem. Que é uma agressão, né? Tá querendo procurar um defeito, tá querendo... E na realidade, até nós com os nossos filhos, né? Você tem filhos? 2. Eu tenho 2 adolescentes. Eu também tenho um adolescente. E aí, por mais que você fale querendo bem... Eles vão entender como se você estivesse querendo corrigir. Mas quando vem outra pessoa de fora e pontua aquilo, aí cai a ficha. Porque de tanto você escutar, você associa.
É uma loucura. E aí, quando eu comecei a fazer, então, essa terapia para voltar, para resolver alguns conflitos que eu precisava resolver, para fechar ciclos, na verdade. E foi tão importante eu ir lá e ouvir o que eu tinha. Parecia que tinha outra Simone lá e eu estava falando para outra Simone, sabe? E foi tão importante que quando eu fui fechar esse ciclo, eu fechei plena, eu segura de mim, e como isso é importante, né? Como isso antigamente a gente não, né? Eu fui criada e as pessoas falavam assim, imagina, gastar dinheiro com psicólogo, como isso, né? E aí hoje, todo mundo deveria fazer terapia? Todo mundo deveria fazer. Porque a terapia é autoconhecimento. Com né? certeza. Autoconhecimento. E eu falo assim, o que eu mais escuto hoje, você falando do cansado e de sobrecarregada, o que eu mais escuto todos os dias no meu Instagram. Eu tô cansada, eu tô sobrecarregada, eu não tenho disposição de fazer nada, eu não aguento mais. Muitas falam assim pra mim, eu tô cansada, eu falo, do quê? Elas não conseguem nem dizer. Então vem dessa sobrecarga. Só que a sobrecarga, por que nós, principalmente a mulher, a gente vai pegando várias coisas no caminho? Porque nós fomos criadas de uma maneira que a gente tem que ter o olhar do cuidar. Então a gente sempre tem um por trás de um agradador. A gente sempre tem que agradar. É a boa menina que não vai dar trabalho, a que vai crescer, casar e ter filho. É colocado naquela caixinha, né? Naquele molde. Então quando a gente tá não só nesse molde, como a gente vai sendo moldada ao longo da vida. Porque você casa, você tem que cuidar do seu esposo, porque você tem que cuidar dos seus filhos, que a responsabilidade maior dos filhos é da mãe, e aí vai indo. Só que daí, na evolução, a gente começou a trabalhar. E aí a gente trabalha fora, e nós queremos ser bem-sucedidas. Sim. E aí a gente faz além da conta para isso, né? E aí tudo vai girando. E o problema é que eu falo que a roda, ela gira assim. Quando eu trago uma coisa e eu agrego e eu levo, eu trago, eu agrego, eu levo, eu evoluo. Mas na maioria das vezes, a gente entrega muito e recebe pouco. Então a roda, ela só gira para fora. Eu só entrego. Porque na maioria das vezes a mulher tem muita dificuldade de receber ajuda e de pedir ajuda. É difícil pra você? É. E assim, querendo ou não querendo, eu brinco muito com as minhas amigas, assim. Eu vejo pelo meu caso, né? Que eu acho que é um caso que a gente pode falar. Eu me formei em letras, mas eu sempre quis ser jornalista. E até que eu não fui fazer jornalismo, eu não parei. Então, assim, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite em outra cidade. Então eu ia de ônibus e voltava. E voltava São tarde. 180 quilômetros, né? Cansativa. E aí quando eu vi que opa, dou conta, imagina, entendeu? Aí aquele orgulho vai vindo e você vai se achando. E quer fazer mais, não né? Não é perder a humildade, entende? É que e você vai vendo, você vai. Olha, Simone, ela é isso, ela consegue, ela não sei o que. Só que as pessoas não sabem o que mora aqui. A que custo, né? Entende? Então é isso que eu tô te falando. Que momento que eu começo a me autoconhecer, que você falou de terapia, que é muito legal a gente fazer isso, né? E eu queria que você falasse mais para as pessoas que estão em casa, né? Até o ponto da gente chegar e falar assim, não, parou, preciso fazer isso, Mas aí tem um porém. Veja eu meu exemplo. Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço de manhã. Eu amo esse ambiente aqui. Eu amo trabalhar aqui na CDL. Eu amo me comunicar. E eu amo o que eu faço à noite, que é dar aula para os meus adolescentes. Então, assim, eu amo essas 3 etapas. Mas eu também amo meu filho. Eu amo minha casa. Entende? Como que faz? Complicado, né? Porque se não gostasse é mais fácil. Não, vou parar e pronto. Agora, né, quando você ama o que você faz. O problema, Simone, não é o quanto de atividade você faz. O problema é como você lida com esse tempo. Como que você administra. Quais são os 5 pilares da nossa vida, né? 1 é a família de onde a gente veio, a nossa origem. O 2 é a nossa família que a gente constituiu. 3, saúde.
Quarto, trabalho, remuneração, seu trabalho com o que eu faço. E espiritualidade. Quando eu coloco a família que eu constituí hoje, eu coloco relacionamentos. Então não é só com a família, é todos os relacionamentos. Relacionamentos no trabalho, com amigos, com o restante da família. Mas se um pilar ficar muito fraco, o prédio vai rachar e vai desmoronar. Então, se você faz várias atividades, mas você está bem com você mesmo, está tudo bem. O problema é quando você pega várias funções e você vai sentindo essa sobrecarga, porque quando você está nessa sobrecarga, ela vai te paralisando. Parece, todo mundo fala assim, todo mundo não, né? Muitas pessoas me falam assim, gente, parece que minha vida está parada, parece que nada de novo acontece, parece que tudo que eu faço eu não saio do lugar. É esse o ponto. É esse o ponto. E se a gente pegar nessa linha do protagonismo, tem coisas que a gente tem que fazer para olhar para dentro. Porque quando eu pergunto, quem é a Simone? Quem é, profundamente? Não é com o que você trabalha, não é com filha de quem você é, não é com quem você é casada, não é a mãe do fulano. Quem é? Difícil explicar, Mai, com quem você é? Quem você é sem tirar essas referências, porque daí vai ser só você. Exatamente. Porque a gente aprende a ter referências para acabar explicando quem nós somos. E aí eu pergunto, que já vem um pouco a ver, já tem um pouco a ver com isso que a gente está falando, como ser protagonista? Porque às vezes você pode ser protagonista no seu trabalho, mas na sua casa você não. Porque daí o pilar está desequilibrado. Sim. Você está colocando muita força para uma coisa e deixando para outra. E eu falo que quando você pega uma linha de pegar uma força muito grande para alguma coisa, esse desequilíbrio ele tem uma origem. De alguma maneira, alguma coisa você está fugindo dali. O que tem então em casa que está difícil para olhar? E será que é na tua casa? Será que é na tua casa ou é lá na casa de onde você veio? Na da tua criação. E outra coisa, as pessoas olham pra mim e falam assim, Simone, você tá fugindo do quê? Eu, como assim? Porque quem me conhece, as pessoas que são mais íntimas, elas falam, Simone, você tá fugindo do quê? Eu falei, como assim fugindo? Tô trabalhando. Não, Simone, você foge, você tá fugindo de alguma coisa, porque a minha mãe fala muito isso. O que tá acontecendo? Cadê sua vida? Quando, né, você não viaja, você só nesse ritmo. Então, assim, é como se eu estivesse fugindo de alguma coisa, mas eu cheguei num lugar bom, porque é um lugar onde eu gosto de estar, entende? Como se fosse acalentador, sabe? Você fica naquele... Você tá confortável, né? Você tá no seu conforto ali. Então, mas é lógico, tem tudo a ver. Que, da onde que né? Era o que eu ia te perguntar. Da onde que eu tô fugindo? Da onde que é? Aí você começa a analisar. Bom, isso aqui não, essa parte não. Tá, e aí eu vou te perguntar. Qual que é a referência que você tem de uma pessoa que trabalhava muito? Que sempre trabalhava muito? Meu pai, né? Seu pai e sua mãe? Meu pai. Seu pai. E ele é seu exemplo de vida? É. E ele morreu faz 4 meses, 5 meses. E querendo ou não, você trabalhando desse jeito, você tenta repetir um padrão dele. Porque ele, de alguma maneira, é uma pessoa que você coloca como grande na sua vida, como exemplo. E como ele é o exemplo, você quer seguir o exemplo. Que sempre veio muito na minha família, eu trabalhar. Sabe assim? Uhum. Então, acho que isso vem... Eu falo que as pessoas falam que são crenças limitantes que a gente traz, né? Eu não sei se é a palavra certa. Mas eu acho que a gente tem tudo a ver, porque alguém veio de algum lugar e alguém traz características daquele lugar. Com certeza. Ou até, eu acrescentaria características, coisas boas e também coisas ruins. Porque, por exemplo, eu penso muito hoje assim, eu avalio, olho para trás, ainda sou novo, então assim, faz pouco tempo que eu sou da casa da minha mãe, faz pouco tempo, né? E aí eu me tornei pai. E eu sei que minha mãe fez muitas coisas boas, eu morava só com minha mãe, meus pais se separaram. Mas também fez coisas que eu não gostaria que fizesse. E aí eu fico pensando que eu não quero ser igual, eu não quero fazer igual. Eu quero ser igual nesse ponto, mas não quero ser igual nesse. Perfeito. Vamos pegar um gancho aí. Porque o que a gente fala muito, o que mais desconecta? Então é assim, para você ser protagonista, para você ser quem você nasceu para ser,
Imagina que nós temos uma energia dentro de nós, só que ela vai precisando ser alimentada por alguns pontos. E quando eu me sinto desconectada, é como se eu tirasse esse cabo que mantém essa energia. Quando eu olho para a família, toda vez que eu olhar com julgamento, então assim, uma coisa é você falar assim, minha mãe, ela fez o que ela podia, com as ferramentas que ela tinha. Porque a gente só consegue oferecer, você vai ver seus filhos crescendo agora, a gente só consegue oferecer o que a gente tem dentro da gente. E a gente nem sempre consegue atender a expectativa do outro. Então, da mesma maneira que você um dia também não vai conseguir atender de alguma maneira a expectativa dos seus filhos, sua mãe também não tinha como atender a sua. E como eles vão olhar pra ele e falar assim, eu não quero repetir com meu pai. Aí, deixa eu concluir, porque senão eu vou perder o fio da meada. Só que toda vez que eu olho com julgamento, porque eu não vou fazer assim, porque fulano fez assim, porque eu não acho certo, porque eu vou fazer diferente. Toda vez que eu olho com julgamento, é como se eu apagasse um pouco deles dentro de mim. Porque a gente é 50% pai, 50% mãe. Você está falando que seus pais se separaram cedo. Sim. E querendo ou não, você teve um convívio talvez menor com seu pai? Muito menor. E você não quer isso pro seu filho? Não quero. Então, só que daí também, Maicon, no decorrer da sua vida a gente vai passar por diversas situações, a gente não sabe quais, e talvez a que custo você vai evitar que não aconteça a mesma coisa, porque às vezes você pega um caminho tão assim que você não vai fazer igual, que o mundo vai ter que girar, fazer você sentir na pele pra te mostrar que não é. E às vezes a gente vai guardando mágoa, sabe? A gente só vai entender assim, né? Porque aquele que vai lá falar, te os dois que Então, a gente tava às vezes guardando mágoa, só pra concluir. Isso que você falou que é importante, eu fui aprendendo na terapia. Que às vezes a gente julga, a gente guarda mágoa de algo, falando, pai, mãe, qualquer pessoa fez alguma coisa ruim pra mim, né? Mas na terapia eu aprendi. E aí foi quando eu aprendi a perdoar isso também. Por quê? A gente aprende que eles deram o melhor que eles puderam dar naquele momento. É o que tinha, né? É o que tinha naquele momento. Essa frase é a frase da constelação, né? A gente oferece o melhor que tem naquele momento. Porque também a gente tem muita dificuldade de olhar para os nossos pais com compaixão. Como que foi a criação deles quando eles eram criança? Qual recurso, qual dificuldade, qual necessidade? Qual era quando eles eram criança? Que loucura isso. Que loucura. Porque daí se eu olhar com compaixão, eu consigo olhar com compaixão para a história deles. Isso. Que era uma geração completamente diferente da nossa. Certeza. E eu falo isso assim, meus pais são vivos, graças a Deus. Eu tenho meu pai que tem, deixa eu fazer as contas aqui, 70 e tantos anos, meu pai tem uns 73, 74, e minha mãe tem 67. 73, 67. Então, assim, a geração deles, quando criança, você imagina, há 60 e poucos anos atrás, era completamente diferente. Eles falam que nem chinelo direito eles tinham para ir para a escola. Moravam no Rio Grande do Sul, às vezes nevava, era uma situação de muita dificuldade. Eles tentaram fazer o que possível para não fazer com que nós passássemos por situações igual eles passaram. Só que talvez eles trabalhavam demais para dar o que eles não tiveram, só que às vezes não era isso que a gente queria. Exatamente. O que a gente queria era o colo, era o carinho, era a atenção, era o ouvir, né? Exatamente. Realmente. Agora eu te pergunto, uma pessoa quando ela se autoconhece, ela resolve todos os problemas? Não, todos os problemas, eu vou falar uma coisa pra você. Não resolve? Nós somos como se fosse uma cebola. A gente vai descascando e todo dia, todos os dias, a gente vive numa linha que não é reta. Ela não é reta. Ela tem altos e baixos. Então, todos os dias a gente tem conflitos. Verdade. Só que quanto mais eu me conheço, mais eu olho para os baixos e consigo achar soluções para sair dele mais rápido. Essa é a diferença. Mas não fica aquela coisa pesada que é o que a gente não consegue nem sair do lugar. Nem sair do lugar, porque a maioria das pessoas, quando chega numa situação difícil, ela entra pro fundo do buraco e ela só olha pro fundo. Nossa, o buraco tá fundo, o buraco tá fundo, o buraco tá fundo. Ela não consegue olhar para cima e ver como que ela vai sair daquilo.
E quando olha, pergunta, meu Deus, como que eu saio daqui? Mas não faz nada pra sair. Não faz né? nada pra sair. Porque o movimento tem que ser seu. Exatamente. Né? E ainda quando não entra naquela situação contrária do protagonista, que é a vítima, né? Fizeram comigo, coitada de mim, que não sei. Que é mais confortável. Lógico. Mais fácil, né? A vítima. Como isso? Não, imagina, né? Sim, porque a vítima, ela sempre culpa o outro. Exatamente. Eu ia falar agora. Faz isso comigo. Eu ia falar agora. Foi o vítima. E o relógio, o problema foi o relógio, foi alguém Trânsito, choveu e tá. Por que você não saiu assim mais Eu cedo? falo assim que ser humano, gente, o ser humano é uma coisa maravilhosa. Porque, e as pessoas falam assim, a gente tá ficando velho. Eu falo assim que não é ficando velho. A gente vai ganhando sabedoria e a gente vai criando uma experiência de vida que as pessoas lá na frente não têm, né? As pessoas que ainda vão seguir, né? Chegar na nossa idade. Então é a maturidade para algumas coisas. E como a gente vai aprendendo. Tem né, os idosos com 80 anos que aprendem até hoje. A vida a gente tá sempre, ela gira o tempo todo. E a nossa mente precisa disso. A nossa mente, ela precisa estar em constante aprendizado. Então eu falo assim, não importa se você vai ver um vídeo no YouTube e vai aprender a fazer uma receita, se você vai aprender, né, sei lá, fazer um laço pro cabelo, vai assistir um vídeo de autoconhecimento, não importa. A nossa mente, ela tem que ser usada. Sabia que a nossa consciência é menos de 10%? Se você pegar o nosso cérebro, é menos de 10%. Olha o tanto que fica no subconsciente e no inconsciente. Tudo que você passou na sua vida inteira está guardado e armazenado. E às vezes é isso que vai ditando o nosso dia a dia. As coisas que a gente viveu pelas experiências que a gente passou. E talvez coisas que você nem lembre, né? Você nem lembra, mas você vai seguir aquilo ali. A maioria das coisas você não lembra. E outra coisa, quando a gente usa a mente, ela está ativa. Então, a pessoa que envelhece com uma qualidade de vida é uma pessoa que sempre está utilizando a mente de alguma forma. Por isso que eles falam, né? A pessoa vai se aposentar, geralmente a pessoa luta, não vê a hora de se aposentar. Aí, de repente, aposentou, começou a ficar triste, começou a ficar depressivo, e aí perdeu o sentido da vida, não tem função nenhuma mais. E as pessoas começam, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer esse trabalho, você tem que ir lá, né, nos idosos, você tem que viajar, você tem que não sei o quê. Por que é tão difícil desde a gente se desapegar da nossa rotina? E principalmente a gente se desapegar dessa coisa do trabalho. Perfeito. Porque você só trabalhou. Então, Simone... Entendi, né? Então, Simone, para de trabalhar, pisa no freio um pouquinho, porque... Perfeito, você não viajou, você não passou o final de semana, você não curtiu com a família, você não... Isso, porque daí... Né? Você não tirou um tempo só pra você. E às vezes, né, a gente... Porque assim, se ela falando tanto, né, do trabalho e tal, da família, o que você faz só pra você, sem ninguém? Eu vou lá no manicure. Não. Tá vendo? É isso, esse é o meu problema. E é muito legal a gente falar isso para as pessoas não entenderem que a vida de quem tá desse lado nem sempre ela é maravilhosa. Somos pessoas normais, né? Não, e eu Que falo. a gente tem, não é? Eu falo assim. A Daisy fala sobre isso e de repente ela não tem algo que precisa resolver lá, né? Quer os meus problemas? Não, você? não. É sempre o que eu falo, não é porque eu tô aqui sentada falando que eu também não tenho. Sim. Porque o meu coração ainda tá batendo. Tá indo pi, né? Então ainda tem altos e baixos. E a vida é feita de resolver esses altos e baixos. Porque eles só vão acabar o dia que ficar linha reta. A minha terapeuta... Quando que é linha reta? Misericórdia. Quando morre, né? Quero Ninguém ficar quer. ainda. Né? Minha terapeuta sempre falava, você não paga caro, quem paga caro sou eu, porque você que pensa que eu também não vou no terapeuta lá, ele cobra muito mais caro de mim, eu sempre falo isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta de jornalista mesmo, curiosa. Quando que você aprendeu a se Olhar pra dentro? olhar para dentro? Quando eu entrei no fundo do poço. E só consegui olhar pra baixo. E que aí você falou, não, eu quero falar sobre isso. Eu cheguei numa situação, eu sou fisioterapeuta de formação, esse ano eu completo 20 anos como formada, eu tenho cara de 15, eu sei, né? Mas, É linda. então, obrigada, tenho 20 anos, recebi o elogio, viu? Obrigada. Eu tenho 20 anos de formação e eu trabalhei, funcionária pública, trabalhei muito tempo
como fisioterapeuta no serviço público e eu sempre ouvia as mesmas histórias. Sempre atendendo mais mulheres, porque as mulheres adoeciam mais. Até que um momento que eu fiquei igual. Cuidei de tudo, de todos e fui esquecendo de mim. Então, assim, eu fui me sentindo cansada, sobrecarregada e comecei a entrar no processo depressivo. Eu fui fazer terapia e nessa terapia melhorou um pouco o meu processo. Só que eu vi que não adiantava só eu fazer a terapia e eu não conseguia ajudar todo mundo que eu atendia. Então, aí que veio o negócio. E aí eu comecei a fazer várias coisas do desenvolvimento humano, né? Fiz várias imersões de tudo quanto era coisa. Fiz coach, fiz constelação familiar, fiz barra de axis, fiz hipnose clínica, hipnose regressiva, fiz várias. Fiz treinamento comportamental, experiencial, fui fazendo várias coisas. E aí nesse processo, porque é um processo, lembra que eu falei que é uma cebola? É passo a passo, porque a nossa vida é passo a passo, não é vou chegar lá hoje. É tudo por camada, é o que eu consigo nesse momento. Então nesse ir de passo a passo, camada a camada, já tenho 6 anos. Mas nos 2 primeiros anos eu acho que eu estava preparada para tirar muita camada. E aí depois eu venho lapidando, porque é uma lapidação contínua. Então assim, ir olhando cada vez mais. E chegou numa fase que se alguém chega aqui e fala assim, olha, porque fulano não gostou de você, falou isso, tudo bem. Não diz respeito a mim. Diz respeito a mim. Ok. Então eu falo assim, isso pra mim hoje é muito importante, porque antigamente eu precisava muito da validação de todo mundo. E eu tinha esse negócio do querer agradar todo mundo, porque a gente tem também, como mulher, uma cobrança interna muito grande. Não só mas uma cobrança de fazer bem feito, de dar o melhor. Então eu sempre tinha isso também. Então várias questões foram mudando, várias questões ao longo do tempo. Eu era uma pessoa extremamente nervosa, extremamente estressada, extremamente irritada, grossa, antipática, entendeu? Mas isso só falava da minha dor. Sim. Isso só mostrava a minha dor. Então, nós convivemos com pessoas assim, querendo ou não, o tempo todo. E quando essa pessoa chega, às vezes grossa, agressiva com nós, a gente só tem que olhar com amorosidade, porque ela está num momento de dor. E geralmente a gente pega pra gente, que ela me tratou mal, a gente não sabe o que a pessoa passou, a gente não sabe o que ela tá passando. Você sabe onde que eu faço isso? Lá como educadora. Famílias ainda. Eu tenho um olhar assim, um olhar muito clínico, sabe? Assim, quando você vê que o aluno por aqui ele não vai, ele vai por ali, mas a gente não sabe o que ele tem. E isso eu aprendi e eu... com o tempo, né, há 12 anos que eu dou aula, mas assim, eu aprendi com o tempo a ter esse olhar, sabe? Tá, ele não fez a tarefa, mas o que aconteceu? Será que foi porque ele estava com preguiça? Ou será que de repente lá aconteceu alguma coisa na casa dele? Ou será como que acontece? E isso a gente consegue perceber mais no ensino médio, com os meus adolescentes. E gente, que fase, né? Que fase. Que fase, vai chegar lá, tá? E é uma fase que... Tenho medo, mas eu sei que e é uma fase assim que, como eu trabalho há muito tempo com adolescente, a gente sabe que esses adolescentes, eles têm os gatilhos que a hora que né, eles sentem muito, assim, eles estão... Eu sempre falava assim, imagine uma pessoa chegando numa cidade nova. Eu falo assim que o adolescente é como se ele estivesse chegando numa cidade nova. Né? Porque são emoções diferentes, são costumes diferentes, são amigos diferentes, você começa a pensar o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Aquela pressão do trabalho, e querendo ou não querendo, essa fase, a gente sabe que nós já passamos por isso. Sim. É a fase que o primeiro que namora tem que casar, porque com certeza não vou achar outro. É assim. Não, eu já falo para nossa filha, pelo amor de Deus. É engraçado a adolescência, né? Tudo é intenso. Então, vocês casam com uns 30 anos, eu já falo assim, né? Mas eles têm essa coisa sabe assim, tudo é intenso, tudo é muito intenso. E você fala pra ele, guarda isso agora. Não, meu Deus, parece que você tá... Por quê? Porque é uma fase intensa, né? É uma fase que eles têm essa coisa. Mas assim, é fantástico a gente estudar nosso comportamento. O nosso comportamento.
E olhar para o outro. E todo o comportamento que você tem é reflexo de alguma coisa. Muito legal. Olhar para o outro, olhar para a gente também, entender o que ela falou, que às vezes não é comigo, entendeu? A pessoa não está bem, não é comigo. A gente falava disso aqui no treinamento, aqui na CDL que eu participei esses dias aí. Às vezes é ter maturidade, mas a gente vai tendo isso com o tempo. A gente vai tendo isso quando vai se conhecer. É assim, ó, vou pegando para você, não você. Vai pegando. E aquilo ali exatamente. Viram, né? Deixa eu, antes de você querer concluir, que eu sei que você tá indo pronto. Ela percebeu. O Maicon falou do perdão. E eu acho muito importante a gente não fechar sem falar essa frase, porque, sem eu dar, né, um contexto para isso. Porque a gente encontra muita gente no meio do caminho, nós encontramos muitas pessoas no caminho que falam assim, eu não consigo perdoar. Eu não consigo, porque você não sabe o que ele me fez. O perdão primeiro, a gente dá para nós. E é o mais difícil. Porque a gente se perdoa por ter passado por aquela situação, por ter acontecido uma coisa que eu não merecia ter passado, né? Então, primeiro eu me perdoo. Quando eu nego o perdão, é como se o meu umbigo tivesse conectado ao outro. Às vezes o outro está seguindo a vida dele, nem sabe que te fez mal, que te magoou, te machucou, tá nem aí pra você e você tá lá conectado a ele. E o que você mais quer quando não quer perdoar é se livrar dele. Mas quanto mais você guarda, mais você te conecta a ele. Mais pertinho, né? Mais pertinho fica. Deise, nós vamos nos encaminhando para o final do nosso CDLcast aqui. Muito bom estar aqui com você. A gente aproveitou muito bem, né? Aqui. Fez uma estreia maravilhosa aqui, né? Pois é, gostei. E aí é o seguinte, eu queria que você desse, assim, para as pessoas que estão em casa, que você desse um conselho, umas dicas, né? Para aquele momento que você tá triste, aquele momento que você tá lá no fundo do poço, que você acha que você não consegue mais nada, que a vida poderia acabar por aí. O que a gente faz em primeiro lugar? Peça ajuda. E aceite receber ajuda. Porque eu não sei qual pode ser o mais difícil para você nesse momento. Se vai ser aceitar, porque você vai ter que reconhecer, aceitar, pedir, você vai ter que reconhecer que você não está bem. Mas a única pessoa que pode fazer por você é você mesmo. Não adianta ninguém à sua volta querer te ajudar se você não se abrir para receber essa ajuda. E hoje em dia a gente tem várias opções, né? Só que não é carregando os pesos que você está carregando de tudo que já aconteceu e que você está aguardando, que já está pesando a sua jornada, que você vai conseguir seguir em frente. Você vai ter que soltar algumas coisas. E para soltar algumas coisas, tem que olhar para dentro. Tem que se conhecer. E se eu pudesse dar uma dica, me siga no Instagram. Vamos passar o Instagram. Porque o Instagram tem muito conteúdo lá, toda semana eu faço live, tem vários exercícios de meditação, com exercícios de olhar para dentro, que é um caminho até para controlar a ansiedade, para dormir melhor. É isso aí. Maicon, gostou de estar aqui? Demais. Era pra ser uma conversa, virou uma terapia, mas tá tudo certo. Eu já gosto de terapia agora também. Ficou uma conversa. Mas foi muito legal. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vou seguir você no Instagram porque eu quero. Depois que você começa, é bem interessante. Depois que você começa a consumir terapia, você não consegue parar, porque é muito bom. Você começa a conhecer, você começa a aprender. Quanto mais você se conhece, mais você se cura e mais você se potencializa. Queria agradecer a vocês, né, por me receberem aqui tão bem, nesse ambiente novo, lindo, né, nessa inauguração. Agradecer, inclusive, a Ezequiel, que está aqui cuidando da gente hoje. Ele cuida muito bem da gente. Foi um prazer, espero voltar aqui em outras oportunidades. Obrigada, tá? Obrigada. Vou seguir lá você no Instagram. Muita cura pra gente, né? Amém, Senhor. É isso aí. Isso aí. Então valeu aqui, Maicon. Valeu, Simone. Até a próxima. Até a próxima. Vamos ver quem vai sentar aqui nos próximos momentos. Vamos ver. Obrigada, tá? Obrigada, eu. Olha só, nós vamos ficando por aqui, ó. Muito obrigada pela sua presença sempre, por curtir todos os nossos vídeos lá no Facebook, no Instagram, curtir os nossos, né, Simone, só um detalhe, tem que falar, esqueci de falar aqui, vou te interromper, mas agora estamos no Spotify também, viu? CDLcast, procura lá no Google Podcast, no Spotify Podcast, lá, CDLcast, procura e você vai curtir tudo lá. Minha gente, estamos aqui. Então é só procurar CDL lá no Instagram, no Facebook. Nós vamos colocar aqui
para você nos seguir, tá bom? Vamos ficando por aqui então? Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Até a próxima.